Bom, e a última questão, para a gente orientar como se chega à resposta correta dela, tem a ver também com aquele assunto chamado evidências de evolução ou evidências da evolução. Tá certo? Ó, perceba aqui, você já leu a questão, né? Não vou mais ficar lendo a questão toda, mas o fenômeno que explica isso daqui não é divergência evolutiva, certo? Mas eu vou dar algumas dicas aqui. Ó. Perceba que aqui fala de dois animais, mas perceba que eles não são aparentados evolutivamente muito próximos, não. Se for, é uma coisa muito distante no passado. Então o parentesco deles não é tão próximo. A única semelhança, digamos assim, é que eles têm asas, ó, o morcego tem asas, a borboleta tem asas, e asas são órgãos feitos para voar. Ao longo do processo evolutivo, se esses animais têm asas, é porque as condições que essa espécie passou, né, ao longo do processo de evolução obrigou para que essas espécies pudessem se manter vivas, que elas voassem. E para voar, acaba que os seres vivos, ó, por mais diferentes que sejam, desenvolvem órgãos semelhantes, tá certo? Que a gente até chama de órgãos análogos, não órgãos homólogos. E aí, veja bem, o morcego, a asa dele, até já mostrei, tem uma estrutura óssea, tem pele, tem músculos. E olha, a asa de uma borboleta também serve para voar, mas não tem nada disso. Não tem ossos, não tem pele, digamos assim, não tem músculo. Até tem músculozinho, mas não chega a ser como é o nosso músculo, o músculo de um mamífero. Tá certo? Então, o que é que estava pedindo para responder aqui, ó? Que durante a evolução a adaptação pode levar a organismos pouco aparentados, aquilo que eu falei, a questão já está dizendo. Morcego e borboletas, o parentesco dele ficou muito no passado, por isso que eles são o quê? Pouco aparentados. Então, às vezes a evolução leva esses seres a desenvolver estruturas e formas do corpo muito o quê? Semelhantes, porque aqui na borboleta são asas, no morcego aqui também são asas. E essas estruturas formas semelhantes servem inclusive para a mesma função, que é voar. Mas ele quer que diga o que foi que levou, como é que eu chamo esse fenômeno, esse processo, pelo qual animais, ó, que não são muito aparentados, terem desenvolvido órgãos, né, ou formas tão semelhantes. Vamos voltar lá para a sala para ver. Ó, novamente, a dica que fica, quando falar de órgãos semelhantes, com mesma estrutura e função diferente, ou mesmo função, mas estrutura diferente, que é o caso desse assunto, nós vamos encontrar algo sobre evidências da evolução. Cadê? Evidências da evolução. Tem um sitezinho que fala, tá aqui, você vai voltar a estudar esse site. Né? Já novamente eu peço que assista esse vídeo. E possivelmente, vou dar até uma dica, ó, você dê uma olhadinha também nessas imagens aqui, ó. Analogia e homologia. O que é analogia e homologia? Você vai ver e vai estudar aqui. Na analogia ou homologia, na analogia os indivíduos têm órgãos que têm a mesma função, mas a estrutura é completamente diferente. É o caso aí dessa questão. Homologia, os indivíduos apresentam órgãos com estrutura semelhante, como por exemplo o nosso braço e a asa do morcego, mas a função é diferente. Aí você vai ver que fenômeno, né, que gerou órgãos análogos, como é que eu chamo o fenômeno que gerou órgãos análogos, ali no caso da borboleta e do morcego. Dê uma olhadinha também nessa imagem aqui, ó, convergência adaptativa e radiação adaptativa, mas é claro, o ponto de partida para responder essa questão, além do que eu já expliquei, é dar uma estudada aqui, ó, nesse site, Evidências da Evolução. Aqui é porque a minha internet, às vezes, com esse bendito site, eu penso até mudar ele. Né? Deixa eu só ver aqui. Então, ó, abri aqui o site, né, Evidências da Evolução, você vai dar uma olhadinha principalmente sobre essa parte aqui, ó, analogias e homologias, né, entender o que são órgãos análogos e o que são órgãos homólogos, ó, aqui explica o que são estruturas análogas ou órgãos análogos, aqui explica o que são órgãos homólogos, o que são órgãos análogos e também o processo de evolução convergente e evolução divergente, que é um desses fenômenos aqui, desses processos que você vai colocar ali para a borboleta e o morcego, que tem um parentesco evolutivo aí muito distante, terem desenvolvido esses órgãos aí semelhantes. Tá certo? Então fica mais essa dica aí sobre essa questão.